Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridas crianças, adolescentes, queridos catequistas, está chegando mais aqui. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã de sábado. No sábado a gente lembra Nossa Senhora. Quem ama Nossa Senhora aqui? Nossa Senhora é a nossa Mãe do Céu. Vamos saudar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outro dia alguém me perguntava na rádio, as crianças também podem evangelizar? Porque nós estamos no ano do querigma na diocese, o ano da evangelização, preparando o nosso jubileu do ano 2029, quando a nossa diocese vai completar 50 anos de criação. Você arruma água para mim? Então, essa pergunta foi interessante. As crianças podem evangelizar? Pode. Criança evangeliza criança. O que é evangelizar? É ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Vamos repetir? É ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Veja o quanto isso é bonito. E nós podemos ficar muito felizes, porque nós temos Jesus no coração. E o que Jesus fala para nós? Em Mateus 28, 19. Ide, pois, e ensinai todas as nações. Ensinar. Ensinar é falar a verdade. Tirar as coisas ruins do coração das pessoas e colocar a verdade. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-as a observar tudo o que prescrevi, os mandamentos. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Na escola de uma cidade, que era muito católica, os meninos da catequese, eles falavam muito de Deus na escola. Aí tinha um menino, um adolescente, que chamava Juan. O Juan era um menino muito esquisito, muito perverso. Ele roubava, ele mentia, porque o pai dele era um homem do mal e o pai foi morto pela polícia. E ele nasceu revoltado com isso. E a mãe dele também se tornou uma mulher prostituta, aquela coisa toda, traficando drogas, e acabou sendo morta também no tráfico, queima de arquivo. E ele era criado com a avó. A avó era viúva, era sozinha, já um pouco velha. E ela pelejava com o Juan, tentava levar na igreja, mas ele não ia. E um dia na escola, as crianças, os adolescentes da escola foi fazer um momento de oração na sala que a professora pediu. E ele não gostou. Porque quem não está com Deus, o diabo vai tomando conta do coração. E aí ele saiu, ele não quis escutar a reza, porque ele era revoltado. E ele dizia que queria ser bandido igual o pai. Mas aí, 6 crianças, adolescentes, rezaram
e decidir, este ano nós vamos levar o Juan para Jesus. Aí tinha o Paulo José, que era um menino muito bom, que era próximo dele, jogava bola junto. Então ele começou a falar para ele do amor de Deus. Então Paulo José era um menino muito bom, já tinha feito primeira comunhão, era coroinha na igreja, um menino da paz, gostava muito de estudar, não ficava perdendo tempo. Aí um dia, sentado com o Juan, ele falou do amor de Deus para ele. O quanto que Deus o amava, do jeito que ele era. Ele ficou escutando, que eram amigos. Escutou. Paulo José falou muito bonito, deu a experiência dele. Olha, Deus tocou meu coração. Eu sou uma pessoa feliz. E o Paulo José tinha perdido o pai no acidente. E a mãe do Paulo José também tinha falecido de câncer. E ele também vivia com a avó. Era bem parecido, só que os pais do Paulo José eram santos. E os pais do Juan eram do jeito que eu falei para vocês. E ele foi falando aquelas situações. E aí chegou a Maria José, que era uma menina muito boa também, da catequese, que sentou do lado deles, escutando a coisa. E aí o Juan diz, mas eu acho que Deus não gosta de mim. Então a Maria José diz, não gosta. Gosta muito. O que Deus não gosta em você é o pecado. Ele nem sabia o que era pecado. E aí foram falando, ela foi falando para ele do pecado, o que é o pecado, a alma fica triste, foi explicando para ele que a gente é corpo e alma, que Deus criou o nosso espírito na hora que a gente foi concebido. E a Maria José diz, veja, escuta como que o Paulo falou para você coisas tão bonitas, maravilhosas, coisas de Deus. Deus ama você, não ama seu pecado. Ah, mas eu sou revoltado porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Aí a Maria foi dizendo, olha, seu pai morreu por causa do pecado. Sua mãe morreu também por causa do pecado. Aí tinha outra menina que também da catequese, estava interessada no assunto, ela entrou, era a Maria Paula, e ela diz, olha, Juan, o pecado não vem de Deus, porque Deus é amor. O pecado é a desobediência a Deus. A humanidade pecou, por isso que dentro de você tem essa coisa para fazer as coisas erradas. Isso é do pecado original, que o demônio colocou na humanidade. Aí ele perguntou, mas como é que eu faço então? Ela disse, Jesus é a solução para a sua vida. Olha que bonito. Aquela menina muito boa. Jesus é a solução para a sua vida. E ela disse, eu era uma criança pirracenta. Eu roubava dinheiro da minha mãe. Eu fazia as coisas erradas. Aí eu aprendi a rezar o Santo Anjo e eu senti no sonho o Santo Anjo de Deus falando para mim que eu tinha que ser de Jesus. E quando eu acordei do sonho, eu fui diante da imagem de Jesus que minha mãe tinha e falei para Jesus, eu quero ser do Senhor. E ela disse para o Juan, naquele dia, Jesus conquistou meu coração e me libertou. E eu sou uma pessoa livre e feliz. Você também precisa aceitar Jesus no seu coração. Aí tinha outra menina que chamava Maria de Lourdes, que disse para ele, olha, Juan, tem umas coisas que é interessante a gente pensar. Você veja, a lagarta ela é feia. Eu tenho medo de lagarta, dizia ela, tem umas lagartas feias. Isso faz lembrar a vida feia da gente, o pecado.
Mas a lagarta, ela fica um tempo alimentando, depois ela faz um negócio assim, entra dentro, e passa uns dias, ela vira uma borboleta bonita. Ela sai bonita e todo mundo fica tirando foto da borboleta. Ninguém tira a foto da lagarta, porque a lagarta é feia. E a menina tinha uma certa amizade com ele, foi: você no seu pecado, você é feio. Você precisa ser abraçado por Jesus. Jesus é esse casulo que quer te abraçar, o amor de Deus, para você sair desse pecado, para você ser uma nova criatura. Escreva aí, essa palavra é conversão. E ele falou: o que é conversão? A menina era sabida, falou: olha, no latim a gente chama de cordare, dar o coração a Deus, isso é a conversão. Aí o menino foi ficando assim, meio balançado com aquelas palavras tão bonitas, e ele foi ficando assim, e ela diz: aceita Jesus. E ele: mas como é que eu aceito Jesus? Aí tinha o Pedrinho, que era um menino também ali da catequese, que foi chegando, falou: olha, Juan, você tem que converter e ter fé. Você tem que ter fé no seu coração que Jesus te ama, que Deus te ama, que o que estraga a sua vida é o pecado. Mas Jesus é a solução, creia nele. E ele foi ficando assim com os olhos marejados. Aí tinha uma outra menina, a Carla, que trouxe um crucifixo, que tirou da bolsa, pôs na mão dele, pegou o crucifixo. E aí a Lurdinha dizia para ele: olha aí o crucifixo, Jesus morreu por você, para te salvar, para você não viver nesse tempo triste, nesse sofrimento. Aceita Jesus, aceita que ele vai abraçar o seu coração. Aí os meninos colocaram a mão no ombro dele, ele estava sentado assim naquele banco de cimento lá na escola. Aí as crianças começaram a rezar: Pai do céu, cura o coração do Rian, ele está triste, vem, Senhor, tocar o coração dele. E ele foi se abrindo, ali, eles começaram a rezar. Aí veio a professora, a dona Georgina, que era professora lá, muito católica, ministra da comunhão na igreja, e fez um momento, falou: gente, vamos rezar com ele. E fizeram a cura interior, foi orando, e Jesus foi entrando no coração dele, e ele foi ficando cheio do Espírito Santo, ele foi tendo uma alegria, ele começou a chorar. E a Lurdinha falava: Juan, pede perdão a Deus. E ele começou a falar: eu peço perdão, mas nem sabia rezar, coitado. Nem sabia. E eles foram orando, e aí fizeram um canto do Espírito Santo muito bonito para ele. Foi cantando sobre o Espírito Santo, e ele falou: eu estou sentindo uma coisa boa. Ele falou: estou sentindo uma coisa boa. Ele falou: é o Espírito Santo que está descendo no seu coração para você ser batizado, para você ser da igreja, para você crescer como homem de Deus. E ele foi sendo transformado, ele foi sendo curado, ele foi sendo abençoado. E aí chegou uma menina, que era muito lá da igreja, que era Maria Helena. Ela trabalhava com a infância missionária. Aí ele ficou muito emocionado, porque os meninos deram muito amor para ele. Aí uma menina já deu um terço, a outra já deu o crucifixo para ele, e ele falou que estava sentindo bem. Ela falou: vai para o encontro da infância missionária. Isso era numa sexta-feira. O professor tinha faltado da aula, estava ali no pátio, evangelizaram o menino. E no outro dia ele foi para a infância missionária. E a Maria Helena, que era uma menina já de 15 anos, que já dava catequese também, ela assumiu aquele menino, o Juan, como um futuro católico. E ela foi trabalhando com ele, visitou a casa dele, conversou com a avó
a avó não ia na igreja, e a avó também foi para a igreja com o menino, e ela foi dando a catequese, aquilo era já no mês de setembro. Aí teve o aniversário dele, ele tinha nascido bem no dia de Santa Teresa de Ávila, dia 15 de outubro. Aí a catequese fez uma festinha de aniversário. Ele nunca tinha tido festa de aniversário, você acredita, o menino? Era revoltado. Vivia com os meninos ruins na rua. Aí fizeram a festinha com ele, cantaram, a menina foi lá tocar o violão, cantou com ele, fizeram um bolinho de aniversário, ele chorou muito e ele foi na catequese. Aí quando foi na Páscoa, o padre batizou o Juan. Batizou ele na vigília de Páscoa, ele ficou muito feliz, fez a crisma, recebeu a comunhão e recebeu a veste branca do batismo. E esse menino foi crescendo na igreja, se tornou um menino convertido. E depois, sabe o que ele ficou? Padre. Ele foi ser padre. E no dia da ordenação dele, quem que entrou com as roupas? A avó já tinha morrido, ele já tinha ido para o seminário, não tinha nem parente, não tinha irmãos. Aí a turma da catequese, aí elegeram lá o Paulo José, mais a Lurdinha, que eram maiores já estavam grandes, já eram casadas já naquele tempo, já tinha crescido. Então elas entraram representando o pai e a mãe dele. E ele ficou padre. Ficou padre e foi um bom padre, até morrer. E ele dedicava muito às crianças. Esse padre trabalhava muito com as crianças, ensinando às crianças o querigma. O que é o querigma? Anunciar que Jesus está vivo, que Ele é dono da minha vida e que Ele pode mudar a sua vida. Então, só para mostrar para vocês que as crianças de Jesus, vocês que têm o amor de Jesus no coração, vocês podem transformar a vida dos outros. Lá na escola. Porque a criança de Jesus é diferente. Não rouba, não maltrata o professor, não xinga, estuda, o caderno é bem arrumadinho. Chega em casa, já tem um cantinho para colocar o caderno. Eu, quando era menino na escola, a gente era muito pobre, a nossa casa nem cimento tinha, era tudo de chão. Casa bem pobre, de pau a pique lá, mas tinha os cantinhos. A mamãe ensinava a gente a colocar os objetos. O sapato é aqui, os cadernos da escola ali. Minha mãe não aceitava a gente ficar com o caderno sujo. A gente ia para a escola, colocava dentro de uma bolsa, de uma coisa para não sujar os cadernos, e tudo muito arrumado. É criança convertida. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã? Que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que vale a pena a gente ser todo de Jesus. Vamos repetir? Ser todo de Jesus. Como isso é bonito na nossa vida. Ser todo de Jesus, não ser do mundo. O Juan era do mundo, mas achou alguém que lhe deu a graça de conhecer Jesus, a graça de receber o amor de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia num texto muito bonito, lá em João, quem está com a Bíblia, João 10. João 10. Quem tem a Bíblia, acho que só tem uma Bíblia aqui, né? Quem está com a Bíblia na mão? Uma, duas, não, ali não está. Tem um menino que está ali com a Bíblia, já sabe usar a Bíblia, está vendo? Então nós vamos meditar para encerrar aqui, porque daqui um pouquinho tem batismo, crisma e primeira comunhão, lá no Canaã. Quem tem Jesus no coração, levanta a mão. Então, com a mão levantada e reza comigo. Senhor Jesus, fica sempre no meu coração. Eu te louvo. Eu te agradeço. Eu te amo. Amém. Veja que o Juan encontrou o amor de Deus, descobriu que o pecado é que estraga o amor de Deus.
ele aceitou Jesus, que é a solução do pecado, acreditou em Jesus, converteu o coração a Deus, recebeu o Espírito Santo e foi para a comunidade. Que a comunidade ela é importante e nós somos a comunidade da catequese. A grande comunidade é a paróquia. E é dentro da igreja que Jesus quer nos pastorear. Olha o que diz o capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Onde é o aprisco? É a igreja. Quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas. O aprisco das ovelhas é a igreja. Então a entrada na igreja. Quem não entra na igreja, que entra para outros cantos, vai ser coisa ruim. Mas quem entra pela porta das ovelhas é também o pastor. Jesus é o nosso pastor. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Deus conhece você pelo seu nome. Por isso, quando ele vai colocar o nome nas crianças, tem que colocar o nome bonito. Nome das coisas de Deus. Pedro, Maria, José, Antônio, Judite, Jonas, esses nomes bíblicos, nomes dos santos. Às vezes tem crianças que falam, bispo, meu nome é feio, porque o papai colocou o nome de um jogador mais feio do mundo, lá não sei de onde, né? As crianças que não gostam do nome, que o nome é feio, pode mudar o nome depois, vai no cartório, depois vai na igreja e olha, meu nome era Estrogildo, mas agora é José Antônio. Aí a outra menina chega, padre, meu nome é triste, né? Porque meu nome é Frugença. É Frugença? É um nome muito feio. Que dia que você quer chamar? Não, eu quero ser chamada de Ana Beatriz. Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, Beatriz, nós temos tantos santos tantas santas com esse nome, né? Porque tem gente que tem um nome feio. No Nordeste, quando saiu fotocopiadora, uma mãe colocou nome nas filhas. Xerox, fotocópia e autenticada. Vocês acham correto isso? Não. O nome tem que ser um nome bonito. Nome de um patriarca, Abraão, Davi, Moisés. Quem que acha que tem um nome feio aqui? Todo mundo gosta do nome? Eu gosto do meu, mas o meu é nome de mulher também, né? É ruim, né? Outro dia eu cheguei no lugar, muito prazer, Dona Adair, mulher, muito prazer, também chama Adair. Minha mãe não sabia que era nome que servia também para mulher, né? Mas paciência, mas colocou José, Adair José tá bom. Então o que nós precisamos? Ser ovelhas de Jesus. Repete, ser ovelhas de Jesus. Ovelha é obediente. Ovelha escuta a voz de Jesus e segue Jesus. Criança cabrito não escuta a voz de Cristo. O bode não escuta a voz de Cristo. Por isso que Jesus fala que os bodes não são legais. Que o bode não aceita comunidade, o bode não aceita enturmar, o bode não aceita pastorear. Ninguém dá conta de ser pastor de bode. Se você junta 10 bodes aqui, você pastoreia, um vai para cá, você vai buscar aquele, outro já foi para lá. No final da tarde você não sabe onde estão os bodes. Ovelha não, as ovelhas ficam tudo juntas. Escuta a voz do pastor, segue o pastor. É uma grande bênção. Por isso eu quero deixar essa palavra para vocês, que Jesus é tudo na nossa vida. O pecado não pode entrar na nossa vida. Criança peca? Peca. Criança fica botando língua atrás da mãe, do pai, para o pai e a mãe pelas costas, isso é pecado. Criança que mente, criança que vai na casa da tia e pega as coisas sem falar, vai na casa da avó e começa a comer as frutas da avó sem pedir. Mentira,
ver coisa que não pode, falar bobagem, tudo isso é pecado. E quem é de Deus não peca. Quem é de Deus, ama. Então nós vamos ficar de pé para terminar com uma oração bem bonita. E o Frei vai cantar para nós, para a gente encerrar. Era só um encontro rápido com vocês. Vocês acharam interessante a história? Quem está disposto a falar de Jesus? Lá na escola, para os coleguinhas. Ótimo, todo mundo vai falar de Jesus. Você tem vergonha, não. Vocês falam besteira. Fica pondo apelido nos outros. Não, você vai falar de Jesus. Convidar os meninos para a missa. Convidar para a catequese. Tá bom? Deus seja louvado. Obrigado a você que assistiu este vídeo.